para a palavra. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, versos, vamos ler do versos 15 ao versos 23. Mateus, capítulo de número 7. Quero cumprimentar a audiência das rádios, ali, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, aonde estiver uma ovelha perdida, aonde estiver uma ovelha desgarrada, só o Senhor tem o poder de fazer congregar as suas ovelhas. Deus, atraia as tuas ovelhas, não deixe as tuas ovelhas, Senhor, fora do aprisco, fora do rebanho, porque fora ficarão os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os afeminados, os sodomitas, os ladrões, os mentirosos, todos que professam a mentira. Deus, eu oro em o nome de Jesus, e o povo de Jesus, digam todos, amém, amém, e amém. Vamos aplaudir, irmão, com alegria, isso. Igreja de Jesus Cristo, que foi chamada por Jesus Cristo, foi perdoada por Jesus Cristo, foi justificada pelo próprio Cristo, foi inocentada, foi comprada, foi amada e é salva por Cristo. Eu gosto muito de falar as palavras de Jesus, porque quando você usa as palavras de Jesus, você tem mais segurança. Quantos e quem vai tentar contestar? Claro que vão tentar contestar, mas quando você usa o que Jesus falou, você está firme, você está consciente que isto é a mais pura verdade de Deus. Então Jesus, neste sermão aqui, que começa no versos 15 e vai até o versos 23, o tema está no versos 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você vê que ele fala todo, ele põe a responsabilidade em cada um, a responsabilidade de falar, Senhor, Senhor. Você quer ver algo maravilhoso? Jesus estava num lugar, está lá em Mateus 12, olha só, que lindo, 46, falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos, prestem bastante atenção no tema, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, olha, falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos, mãe, porque ele nasceu de Maria, seus irmãos, porque eles nasceram de Maria, estavam do lado de fora. Ele estava no ambiente e essas pessoas estavam do lado de fora, procurando falar-lhe, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Olha isto, irmão.
E estendendo a mão para os discípulos, disse, apontou para os discípulos e disse: eis minha mãe, eis meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, e essa é minha irmã, e essa é minha mãe. Então Jesus está falando, não é só dizer, ó, tua mãe está lá, teus irmãos estão lá. Ele falou, não é por aí. Quando ele disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, é uma passagem bíblica que está em Mateus 7, 21, onde Jesus adverte que não basta apenas falar e proclamar palavras, não basta apenas. Muita gente fala, oh Jesus meu Senhor, Jesus meu Salvador, Jesus, Senhor, Senhor. Todo mundo fala isso, irmão. Está mais na hora do perigo que se fala mais nisso do que tudo. Então, não é só falar, proclamar, mas fazer a vontade de Deus. Ele falou, tua mãe está ali, teus irmãos estão ali. Não estou dizendo que eles não são, eu estou dizendo, não é porque tenho o meu sangue, que eu tenho sangue, que eu nasci dela, que ela é minha mãe, ela é minha mãe e eles são meus irmãos. Se eles fazem a vontade do Pai, eles são minha mãe e eles são meus irmãos e minhas irmãs. Então ele está colocando algo importantíssimo. Então ele diz, fazer a vontade de Deus. Está aqui no versículo Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, ser considerado, chamar Jesus de Senhor e não obedecer a Deus, há um desequilíbrio na mente de alguém que age assim, achar que pode passar a perna em Jesus, achar que pode sensibilizar Jesus com a simples frase, Senhor, Senhor. Então ele está falando, não tem nada de me chamar de Senhor. Tem muita gente que fala sim senhor, sim senhor, sim senhor, mas na hora de fazer, não faz. Às vezes trata a pessoa como Senhor, 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 só por interesse, que quando perde o interesse, quando aquele Senhor deixa de ser útil, é o cara, é ele, esse cara. Então você vê, essa expressão Senhor, Senhor, ela é muito vaga. Ela só tem a aprovação de Deus se ela for não só a palavra, se tiver acompanhamento de atitude. Porque ele falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Paulo fala, me perdoa usar a Paulo aqui, 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade. Esta é a vontade de Deus. Então, não adianta você falar Senhor, Senhor, e não faz a vontade de Deus. Então, quem não sabe qual é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, a vossa perdição. Está escrito ali? Mas por que muita gente entra por esse caminho, achando só porque ajoelha, põe cara no chão, mas não faz o que a palavra manda? Fazer o que ele manda é fazer o que está escrito. Nem todos que me dizem Senhor, mas entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Pois esta é a vontade de Deus, a
a vossa. Então a minha vida, eu tenho que santificar a minha vida. Como é que eu santifico a minha vida? Não deixando a minha carne prevalecer, não deixando os meus apetites, os meus desejos, o que eu quero é coisa do diabo, o que você quer é coisa do diabo. Você tem que querer o que Deus quer para você. Nós todos temos que querer o que Deus quer, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a nossa vida. A nossa carne quer perdição, por isso que ele falou, quero saber a vontade de Deus. Quer saber? Pois esta é a vontade de Deus. Qual é? A vossa santificação, que vos abstenhais da onde? Então tudo que está ligado à prostituição, eu tenho que cair fora. Não adianta eu estar ligado às coisas da carne e depois dizer, Senhor, Senhor, oh Senhor, 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 Senhor. Não adianta. Não cola, isso não cola. Isso não cola. Isso não muda, isso não faz Deus, sabe, se sensibilizar, não faz, não provoca nenhuma reação. Deus olha e fala, que hipocrisia. Vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem. Vocês me chamam de Senhor, me chamam de mestre, me chamam de tudo, me põe lá em cima, só porque você veio fazer milagre de comida, milagre de, sabe, fazer dinheiro sair da boca do peixe. Quem não quer esse Senhor? Todo mundo quer esse Senhor, que na realidade a igreja do século 21 ela não tem um Senhor. A igreja do século 21 ela é Senhor desse Senhor, ela se coloca como Senhor de Deus, porque ela quer mandar em Deus. Se você obedecer a Deus, se eu obedecer a Deus, a Bíblia diz, todas as coisas me serão acrescentadas. Pronto. Se eu obedeço ao Senhor, as coisas que eu preciso, que não vão me matar, porque tem gente morrendo de tanto trabalhar, juntando, para nada, para comprar um caixão de pinho de riba, para comprar uma manta, sabe, de acrílico para cobrir o corpinho dele, ou dela, né? Nós vamos falar sobre isso domingo. Esta é a vontade do Senhor. Então, Mateus 7, 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não entra, irmãos, não entra. Só vai entrar no reino de Deus quem fizer a vontade de Deus. Você pode vir todos os cultos aqui, e nos outros dias que não tem culto aqui, pode estar socado em qualquer buraco de igreja aí que você quiser, ou ficar vendo vídeo o tempo todo, mas se você não obedece o que Ele manda, Ele não pede, Ele manda. As pessoas não querem ser mandadas. No passado as mulheres eram submissas, a maioria delas. Hoje, por causa do advento, do modernismo, da liberdade, sabe, como é que dá o nome? Feminismo, mulheres survacuda, cabeluda. A mulher deixou de ser mulher, meu Deus do céu, só porque ela trabalha, só porque, não sei quem falou comigo, que alguém trabalha de Uber, né, foi abrir a porta para uma dessa feminista, né, ela falou assim para a pessoa, tu está pensando que eu sou aleijado? Olha isso, antigamente isto era uma forma de demonstrar consideração por ela, cavalheirismo. Então hoje não, hoje elas são independentes, elas casam, a maioria delas casam. Você sabia que um homem não casa para separar? 99% dos homens não casam para separar. Você sabia que o homem quando casa e trabalha, ele trabalha, tudo que ele pensa é pôr o dinheiro dentro de casa para a família? Você sabe quando a mulher trabalha e tem muito dinheiro, sabe o que ela pensa? Graças a Deus que eu não dependo desse infeliz. A maioria delas.
Não estou dizendo todos, que eu não sou nenhum cruel, mas a maioria delas fazem isso. Não tem nada a ver com a mensagem. Tem a ver com a mensagem. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Tem a ver com a mensagem, sim. Que se eu sou uma mulher, eu não sou, tá? Se eu sou uma mulher e eu não obedeço o que Deus atribuiu para mim, eu posso dizer que Ele é Senhor, Senhor, e eu não vou ter parte do reino de Deus. Eu sou um homem. A Bíblia diz que a minha atribuição é proteger a minha família, proteger a minha esposa, cuidar da minha família, trazer a provisão, sabe, ser o homem que garante o repouso da família. Se eu não faço isso, não adianta eu falar Senhor, 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 porque eu não estou fazendo nada que Ele está mandando. Então, a palavra, ela corta para cá, ela corta para lá, então a palavra não alivia ninguém, todos nós estamos sendo tratados com a palavra. Então, nós estamos falando sobre fazer a vontade de Deus. Em 5,18 de Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, 5,18, diz assim: em tudo dai graças. Por quê? Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, quando eu tenho uma situação, eu me inclino a murmurar, a dizer, eu sou teu servo, eu sou tua serva, por que eu? Por que eu estou passando isso? Por que o vizinho que é do diabo que não vai passar isso? Por quê? Por quê? Olha, irmão, em tudo dai graça. Eu passei uma semana aqui, irmão, esperando. Liguei, mandavam mensagem, ligavam para mim a semana inteira ligando, nada. O que eu ia fazer? Ou eu murmurava, ou eu dizia, está no controle de Deus, a minha parte eu estou fazendo. Então eu tenho prova que eu estive aqui todos os dias, então a minha parte eu estou fazendo. Então o que eu tenho que fazer? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo o que, pastor? Tudo o que você está vivendo. Você acha que o que nós estamos vivendo, problemas, situações, é justo? O homem que estava lá na cruz junto com Jesus, ele falou assim, nós merecemos isto. É justo que nós passemos por isso. Tudo que nós passamos aqui é justo. Você sabe quem arrumou tudo isso? Fomos nós. Então é justo. A mulher é tua, o marido é teu, você que teve essas filharadas todas, você que não conseguiu comprar sua casa, você que não consegue se manter, então esse é seu problema, então é justo. Se é justo, eu tenho que fazer o quê? Dar graças. Eu não fiz nada para mudar nada, eu fiquei esperando o além, sabe, o além trabalhar para mim. O além não trabalha, é o além, não trabalha. Nós que temos que trabalhar, a obra de Jesus Cristo já foi feita na cruz. Ele não vai fazer a obra que eu tenho que fazer. A obra minha é minha, a obra sua é sua. Nós podemos fazer o quê? Orar uns pelos outros, para a gente se acalmar um pouquinho. Então, Colossenses capítulo 1, versos 9, permissão para usar. Estou aqui cada pé chuva, tentando ajeitar lá fora. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, a minha oração, o que é fazer a vontade de Deus? É que você e eu transbordemos de todo o conhecimento de Deus. Então, não adianta eu falar Senhor, Senhor, e eu não quero nada com o conhecimento de Deus. Eu paro na televisão e fico 7 horas direto vendo seriado e Bíblia, que é bom. Não, e depois quando a coisa aperta, Senhor, Senhor, ele vai falar uma coisa para quem faz isso. Já vou ler já vou ler. Então, dito isto,
para entrar no reino dos céus, destacando a importância da coerência entre as palavras e as ações. Então tem que haver coerência, nós não podemos ser tão cínicos de falar coisas e as nossas ações serem outras ações e achar que Deus vai nos ouvir só porque nós falamos Senhor, Senhor. Não vai ouvir, não vai ouvir. Ouvir ele vai, só não vai atender. Então, destacando a importância da coerência entre palavras, olha, eu creio em Deus, olha, eu creio, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu creio, aí vem uma situação, eu vou morrer, ai meu Deus do céu, ué, cadê as palavras? Agora que você está na hora de você mostrar com as ações aquilo que tu fala, quando você está vivendo na realidade, porque falar, até o papagaio fala, entendeu? Então a gente tem que ter coerência nas palavras. Só abrir a imagem, irmão, não precisa me virar a câmera, abra só a imagem. Então não tem que ter coerência, temos que ter coerência com a fé, o amor, a prática do ensinamento divino, não apenas obras superficiais ou interesseiras, que tem gente que é interesseira, irmão. Infelizmente a gente está na terra, a gente convive com essas pessoas, construindo a vida sobre a rocha da palavra. Jesus falou aqui em Mateus 7, 24, ele diz, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras, as pratica. Quer dizer, uma coisa é falar, outra coisa é viver. Nós não podemos só falar, nós temos que procurar viver isto que falamos, irmão. Porque logo, logo a luta vai chegar, o desafio grande você vai ter que enfrentar, e se você for só uma pessoa só de blá, 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 tu vai se esborrachar no chão. Tu vai procurar ajuda no espiritismo, você vai ajoelhar diante de santo, você vai botar patuá na tua carteira, você vai se envolver com Satanás, querendo achar resposta que só Deus pode dar. E Ele dá a resposta não só para aqueles que falam Senhor, mas daqueles que falam Senhor, Senhor, e obedecem esse Senhor. Alguém está com uma causa na justiça? Escuta isso, não vou falar. Alguém está com uma causa na justiça? Eu falei, tem que congregar, irmão. Não, eu só vou congregar quando essa causa sair. Eu falei, sabe quando você vai congregar? Nunca, porque ela nunca vai sair. Olha o grau de cristianismo que nós estamos vivendo. Gente fazendo negociação, é acostumado com a Igreja Universal, filhote dessas igrejas, acha que o Deus Todo-Poderoso tem a ver com isto, com negociação. Ó, me dá 10, eu te dou 1.000, me dá 1.000, eu te dou 10.000, me dá 10.000, eu te dou 100.000, isto é coisa do demônio, irmão. Essas igrejas são do demônio. Pastor, não é que eu que disse, quem disse foi Jesus. Ele falou, Mateus 7,23, olha lá, então lhe direi explicitamente, vamos? Eu nunca vos conheci. Se Jesus não conhece, quem conhece eles? O diabo, porque eles ficam fazendo a vontade do diabo, pregando mentiras. Todo ministério que prega mentiras é do diabo, irmão. Pode ter centenas de pessoas envolvidas lá, se algumas forem de Deus, quando a verdade chega, arranca ela desses infernos. Mas se elas forem de lá, deixa essa gente para lá, irmão. Deixa para lá essas pessoas. Eu gosto de salvo. A irmã estava aqui, a irmã que escutou a palavra, veio com o marido feliz da vida, o pai dela, o marido dela é pastor e tudo. Vou ficar aqui com o senhor, que palavra. Mas o senhor, você não vai dar um óleozinho, não? Não tem, irmão. O senhor não vai ungir? Não vou. O senhor não vai dar um lencinho? Pô, a corrente o senhor vai fazer? Não faço. Pastor, eu gosto tanto do senhor, mas o senhor não faz essas coisas, eu vou embora.
Quer o dinheiro do Uber? Vai-te. Pastor, você não tem medo de ficar sozinho? Ui, que glória, se eu ficar sozinho, eu vou dormir até meio-dia, não vou me preocupar com ninguém. Eu estou aqui porque Deus me chamou para estar, irmãos. Tu acha que eu queria ficar com o cabelo branco fora antes do tempo? Tu acha? Claro que não. Tu acha que eu queria viver esses problemas toda de traição, de abandono, de judaísmo, de feitiçaria? Claro que não. Mas Ele me chamou. Então, se Ele me chamou, quem cuida de mim é Ele. Ele me chamou. Deus te chamou? Então é Ele que cuida de você. Entendeu? Essa é a confiança. Não só dizer Senhor, Senhor. Quando você diz Senhor, Senhor, é Kyrios. Tu és o meu dono. Eu estou vivo por causa de Ti, eu ando porque o Senhor quer, eu olho porque o Senhor quer, eu escuto porque o Senhor quer, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho tudo, eu tenho porque o Senhor quer. É confiança. Diga, é confiança. Confiança, confiança. Então, quando a pessoa diz assim, 7:21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, essa palavra Senhor, Senhor, é uma falsa piedade, sabe? É uma falsa piedade. Jesus diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, e farão obras em seu nome, vão profetizar no nome. Aí já é outra mensagem, chamados e escolhidos, já é outra mensagem. Muitos vão expulsar demônios, muitos vão fazer muitos milagres, mas não serão reconhecidos por Ele. Então não é o fato de fazer algo em nome dEle, porque o nome dEle é poderoso. Não é você que é poderoso, é Ele que é poderoso. Ele estando em você e em nós, aí nós nos tornamos poderosos. Então, pois as suas ações, não serão reconhecidas por Ele, pois as suas ações não vêm de um coração alinhado com a vontade de Deus. Senhor, Senhor, mas faz tudo o que quer fazer, menos a vontade de Deus. Começou o negócio de jogo, de novo, só para enrolar os crentes. Começou lá, é campeonato daqui, campeonato. Aí ficam os fanáticos, que se não se render a Jesus, não decidir quem é o meu Senhor, porque quem te controla é o teu Senhor. Aquele que nos controla é o nosso Senhor. Se você é controlado pela carne, tua carne é teu Senhor. Se você é controlado pelo Espírito, o Espírito é o teu Senhor. Eu nunca vi alguém que é controlado pelo Espírito falar assim, não, eu só vou para o culto quando Deus me dê aquela benção. Em casa? Em casa? A Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Nosso culto racional. Ele não pede nada, ele não pede dinheiro. Ouça esse povo ladrão aí que pede dinheiro do povo. Ele não pede nada, não pede, faça tudo, dá o teu tudo, dá para o Pai, dá para o Filho, dá para o Espírito Santo, dá para os anjos, dá para os arcanjos, dá para os querubins, traz oferta para os serafins. Aí, eu estou dando uma ideia para os caras, pedir oferta para os serafins. Daqui a pouco eles vão pedir. Daqui a pouco aparece, pastor, me deu uma ideia. Pedir oferta para os serafins. Então, Jesus diz que muitos dirão Senhor, Senhor, e farão obras em seu nome. Vai profetizar, está aqui, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, diga assim, muitos milagres. A igreja do século 21, ela não anda atrás de transformação, de regeneração, de mudança, ela anda atrás de milagres, irmão. E Deus permite
que milagres aconteçam até da parte do diabo, para que essas pessoas vivam no engano por resto da vida delas. O castigo para quem quer viver na mentira é mais mentira, ele deixa viver. Está lá em Romanos capítulo 1. Está lá em Romanos capítulo 1, está lá. Primeiro começa com a idolatria, depois começa com o homossexualismo, depois começa homem com homem, mulher com mulher, aí vai embora, vai se afundando na areia movediça do pecado. Vai fazer o quê? Então, fizemos milagre, não fizemos milagre, fez milagre, curei, fiz, aconteci, mas não serão reconhecidos. Olha lá, 23, então lhe direi explicitamente, nunca, mas Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Tem muita gente chamada para fazer um monte de coisa, mas escolhido para ir lá, ó, são poucos. A porta é estreita, está aqui, ó, versos 13. Entrai pela porta estreita, larga é o caminho, larga e a porta espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. Perdição, que conduz para a perdição. O que está escrito ali, irmão? São muitos os que entram por ela. Diga, são muitos. Por isso que ele falou, naqueles dias, muitos hão de dizer. Nós lemos aqui, ó. Aqui, naquele dia, muitos hão de... 22. Naquele dia, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, não temos profetizado, expelido, curado, dente de ouro, só para cair no chão, bota dá palitosada na cara dos trouxas, cospe água da boca, joga trincha com água podre em cima do povo. O povo gosta disso. Então por que não serão conhecidos por ele? Porque em João 8,43, por causa disso aqui, João 8,43, vamos terminar. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala de que ele é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Então por que ele... eu curei, eu expulsei, eu fiz milagre, eu nunca te conheci, porque vocês não são meus filhos. Lá em João, lá no capítulo 10, versos 26, João 10, 26, mas vós não credes. O que é crer ou não crer? Como é que eu sei se eu creio, se eu não creio? Eu creio. Não adianta você só dizer eu creio, não adianta. A diferença de crer e não crer está só numa atitude: fazer. Jesus vinha andando, Pedro falou: quem é o fantasma? Sou eu. Se é o Senhor, faça-me eu ir ter sobre as águas. Eu creio. Então vem. Não adianta ele falar: eu creio, Senhor, vou fechar os olhos, você vai fazer eu flutuar. Não vai fazer flutuar. Ele teve que andar. Então o crer é fazer. Se você, eu creio, eu creio em quê? Você crê que crê, né? Só isso. E fazer o quê? Nada. Eu creio que esse ano será o melhor ano da minha vida, eu vou chegar no culto cedo, sabe? Nunca mais vou ser o último a chegar e o primeiro a sair. Aí eu começo o ano com a mesma coisa. Crê em quê? Nada. Só boca. Isso é boca. Golata velha batendo bem, sem nenhum sentido. Crer é fazer. Crer tem que estar ligado ao fazer. Se você não faz, o doutor está dizendo igual ao Universal, que tem que dar tudo. Não, estou dizendo nada disso. Então, falsa piedade. Agora, a vontade do Pai. A entrada no reino
não depende de proezas espirituais ou palavras. O que são proezas espirituais? Eu fiz milagres, eu fiz cura, eu fiz sinais, eu falei em língua, eu profetizei. Isso são proezas espirituais. Paulo escreveu aos Efésios e falou assim: o Senhor foi às alturas e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele não falou assim: eu dei dom à igreja. Ele diz que deu dons aos homens. Então Deus quer usar. Ele usou uma mula para falar com o profeta. Ele usou a mula. O profeta ia para um lugar para amaldiçoar pessoas que não podiam ser amaldiçoadas. A mula, você não vai em lugar nenhum. Olha lá. Não achou não, irmão? Não, não é essa não. É em Efésios. Ele levou cativo o cativeiro de dons aos homens. Está em Efésios. Então, mais de fazer a vontade do Pai. Terceiro ponto. 8 minutos. Olha lá. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons a quem? Aos homens. Então, fazer proezas não é garantia de salvação, porque aqui você leu: eu curei, eu profetizei, eu fiz, eu aconteci, mas naquele dia eu não. Porque não pode associar isto, na vida de um eleito, um santo, um separado, proezas, com uma vida ordinária. Eu não posso. Deus pode usar uma vida ordinária. Deus usa até uma mula, irmão. Porque às vezes o cara tem uma vida legal, mas o cara não quer ser usado. A mulher que tem uma vida legal, tranquila, honesta, mas não quer ser usada, quer ser uma pessoa sem uso. Sabe? Você que peça da engrenagem, você é? Não sou peça nenhuma, eu estou aqui no canto aqui, eu sou um parafuso que se perdeu, ficou aqui não sai para, não, eu estou aqui, não vai para lugar nenhum. Todos nós temos que ser instrumento. Você não foi salvo para ser nada, você foi salvo para ser um instrumento de Deus, instrumento de Deus. Assuma isso. Às vezes muitas das nossas derrotas aqui na terra é porque nós não deixamos Deus usar a gente. Eu vou fazer vergonha, eu tenho medo, vou tremer, eu vou não sei o quê, eu não vou gaguejar. Que lasque, que gagueje. Que menos importa se tu vai gaguejar, se tu vai tremer. O que importa é que está vindo dentro do teu coração, tu está sendo honesto com Deus. Coerência de vida. O ponto central é coerência entre o que se diz e o que se vive. É uma vergonha. É uma vergonha a vida de muita gente. Nós temos que falar e fazer, entre o que se diz, eu creio. Quando vem o momento de você mostrar que crê, você se descabela, você se desespera, você fica desconfiando daquele que te fez a promessa, aquele que te disse assim: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Tu vai passar pelas águas, pelo fogo, tu vai passar pela tempestade, tu vai passar, mas eu vou estar com você, eu vou passar com você. Essa é a fé com ação, é a fé com atitude. Então, a coerência entre o que se diz e o que se vive. Eu estava conversando com uma irmã, agora eu falei para ela: as regras que eu tenho aqui, da Bíblia, é as mesmas que eu tenho dentro da minha casa. Porque tem gente que na igreja é uma regra, em casa é outra regra. Não, igreja, casa é casa. Não, eu sou igreja, aqui, lá, cá, em minha casa, em qualquer casa que eu tiver, eu sou igreja. Estiver perto de ímpio, o ímpio tem que ouvir, não eu ouvir ele. O ímpio não tem que ficar ouvindo piadinha de ímpio. Ele que tem que ouvir eu falar sobre Jesus para ele. Então, então há uma contradição das nossas ações para as nossas palavras. Aí Deus fica assim: quem é essa cara? Quem é essa mulher? Não sei se ela é minha ou se ela é do diabo.
Domingo ela é minha. Segunda ela é do diabo, terça ela volta a ser minha, quarta ela volta para o diabo, e quinta ela é minha, sexta para o diabo, sábado é do diabo, e domingo ela volta para mim, e domingo à noite ela volta a ser do diabo. E agora? De quem é essa pessoa? Quem é você? Essa pergunta é para cada um de nós. A coerência entre o que se diz, a coerência entre o que eu digo. Por isso, quando alguém fala assim, ó, o senhor disse isso, eu falei, não faz parte do meu vocabulário isso. Se fizesse parte do meu vocabulário, eu falava, eu disse isso. Então, a vida deve ser construída sobre a rocha. Mateus 7, 26, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra de Jesus e a prática do bem, não sobre areia. O versos 26 diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Tem duas edificações de vida, está no mesmo lugar. Essas pessoas estão no mesmo espaço, dentro de quatro paredes, em templos imensos, em templos pequenos, em casas. Uma tem as suas vidas sobre a rocha e outra tem as suas vidas sobre a areia. Qualquer coisa desmorona. Você nunca vai me ver chegar aqui. O que foi, pastor? O senhor está triste? Você vai me ver chegar aqui, irmão? Cara, se eu chego aqui igual um banana, eu vou ter uma igreja de banana. Ah, mas o senhor não passa a luta? E daí? É minha. E é bom para mim. Exercício fortalece o corpo, luta fortalece a mente, irmão. Você não quer luta? Pede para sair, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Se a gente não quer luta, a gente tem que sair da terra. Que no mundo tereis. Então pare de chegar aqui. Parece que o mundo caiu em cima de noite, parece que todo mundo pisou na pessoa. A pessoa vem toda com a roupa amassada. Deus, você é mais do que um vencedor. Em todas essas coisas que você vive, você é mais que um vencedor. Honre com a tua vida, irmão. Temos que honrar a Deus com a nossa vida. Porque a nossa expressão de derrota desqualifica a nossa palavra quando dizemos, Senhor, Senhor. Ai, eu tenho Jesus como meu Senhor, o único que morreu e ressuscitou. Ele é o meu Senhor. Essa raça aí tem Maria, tem Santo Antônio, São Benedito, Jorge. Eu tenho aquele que está vivo como Senhor. Puxa. Então, o julgamento final. Jesus declara, lá no versículo 23, eu nunca, então te direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, mostrando que Deus conhece o coração e as verdadeiras intenções, e não apenas as aparências. Aí vai aquelas irmãzinhas com a saia lá no pé, fechada até aqui, coque lá em cima, e a língua parece um trem desgovernado, fala de tudo. Não, a maioria desse povo não tem pastor, só vão para as igrejas para profetizar, vem as profetas, aquelas bobagens que elas dizem, que tem um monte de bobo. Se tem um pastor que é falso, tem que ter uma falsa igreja. Se tem pastores mentirosos, porque tem um povo que gosta da mentira. Então é a luva e a mão. Tem lá o sapato 39, calça no pé 39. Tem gente para todos os gostos. Ele falou, apartai-vos de mim, mostrando que Deus conhece o coração e as verdadeiras intenções. Por que eu estou chamando de Senhor, Senhor? Será se de fato eu o respeito como meu Senhor?
Ele tem a prioridade na minha vida? Eu tenho o prazer de congregar ou por qualquer coisa? Irmão, eu já subi aqui com diarreia, com labirintite, com febre, com tonteira, com a garganta ruim. Tem anos que não me acontecem essas coisas, graças a Deus, espero que não me aconteça tão cedo. Mas eu não fico com um bebezinho, não vou não, pastor, que eu machuquei o dedinho. Cadê o Senhor dessa gente? Cadê o Senhor? Não, eu moro longe, não tenho carro, sabe, cadê o Senhor? Não, porque agora, sabe, eu fico em casa, sabe, com todo respeito, em casa é furada, ficar em casa é furada, porque Jesus não chamou a igreja para ficar dentro de casa, a igreja tem que sair, a igreja tem que se reunir, as pessoas iam apresentar-se, então ela não ficava em casa a gente vai ficar vendo televisão, net frita, essas porcarias aí, vai fritar nosso cérebro, agora começou o campeonato, tem campeonato carioca, campeonato brasileiro, campeonato não sei de quê, não me dá nada, né? Não me dá nada. Agora tem lá um menino lá que está andando na Avenida Brasil toda, lá no outro planeta, andando, está todo mundo parado vendo o garoto andando, todo mundo atrás, andando. Sabe o que vai dar isso? E nada. Não vai dar nada, irmão. Sabe o que vai dar? Um monte de gente com ferida no pé, com o joelho machucado, queimadura, pneumonia, é isso que vai dar. Não vai acontecer absolutamente nada. A gente ora, a gente age. Eles estão lá, que a gente colocamos eles lá, para eles agirem no nosso lugar. Eles que têm que agir, não é ficar andando de um estado para o outro. Vai resolver o quê? Nada. Aí está o homem na cadeira de roda, todo mundo achando lindo, todo mundo vibrando com isso. Depois você me diz o que deu. Sabe o que deu? Nada. O careca continua careca, mandando e desmandando nessa porcaria aqui, que só tem um bando de molenga, né? Se a gente tivesse autoridades aqui de verdade nesse país, não estaria do jeito que está. Não temos autoridade. Felizmente não temos. Mas isso é problema nosso, não. Nosso problema é falar, Deus, eles estão fazendo isso. Então, mas eu tenho um Deus que é justo, eu tenho um Deus que é justo, e Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Salvador, e eu respeito, eu sei que Ele tem o controle, parece que Ele não tem o controle do que está acontecendo, parece que o mal triunfou, mas Ele deixa, é igual aqueles cachorros de sítio, já viu o cachorro de sítio, que tem no sítio? O dono bota um ferro lá na ponta, uma tira de ferro assim, e bota o cadeado, a corrente do cachorro ali, aí chega até um pedaço, já viu o cachorro de sítio? Não é assim, ele vai até ali, não passa dali. Então Deus tem tudo sob o seu controle, eles não vão passar da linha que Deus falou, daqui vocês não passam, uns estão tentando sentar no trono de Deus, se ostentando como se fosse o próprio Deus, logo, irmão, tudo passa, irmão. Tudo vai passar, para de ficar se apurrinhando, meu Deus, o Bolsonaro vai morrer, você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, irmão, quer se preocupar com o Bolsonaro, não foi ele que arrumou a lenha para ele, agora ele é homem, pô, ele é brabo, se Deus quiser preservar a vida dele, colocá-lo de novo no topo, Deus faz, se Deus não quiser, ele recolhe, ele levanta outro, é assim, a vida é assim, espero que Deus, a minha vontade, a minha oração, que Deus levante ele, honre e ponha ele de novo sentado naquela cadeira lá para ajudar essa nação. Assim seja, assim disse o Senhor.